Boa noite, a paz seja convosco. Nós somos da Igreja Batista Alfa e Ômega. Meu nome é Michel Vinagre, pastor presidente. Estamos aqui na celebração, da noite. Pela manhã nós falamos sobre Resgatado por Cristo, parte 1. Terminamos em Romanos, né? Seria interessante você ver a primeira mensagem, né? Na página vai estar descrito direitinho, que quando nós lemos, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da justiça, por sua misericórdia, havendo deixado impunes pecados anteriormente cometidos. Falamos naquela hora, na mensagem 1, sobre o resgate de Cristo sobre as trevas, sobre o mundo, né? O resgate de Cristo sobre a nossa vida. Mostramos ali que fomos resgatados por um alto preço, que não foi prata, não foi ouro, mas foi o sangue de Jesus. Falamos que esse cordeiro, né, já vinha sendo apontado desde o Velho Testamento, tinha que ser um cordeiro sem mácula, um cordeiro que fosse preparado ao holocausto, um cordeiro que daria seu sangue. Vimos em João identificando Jesus como este cordeiro, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vimos ali em Atos, né, a demonstração sobre aquele que gere a obra de Deus, no sentido de que pelo Espírito Santo de Deus, estamos ali como mordomos. E agora em Romanos, falando sobre a redenção realmente do pecado. Então, ou seja, nós vamos num quadro evolutivo, né, na palavra de Deus sobre o resgate de Cristo. Nós somos resgatados de Cristo. O plano da salvação, ele nasceu com a queda do homem. Quando Gênesis 3,15 já diz que da semente da mulher nasceria, né, aquele que pisaria a cabeça da serpente, ali já está o plano de Cristo. Então, Cristo, ele imediatamente, com a queda do homem, já estabeleceu o plano da salvação. Jesus nunca nos abandonou. E em todas as dispensações foram dadas oportunidades ao homem a se redimir em Deus. Mas na plenitude dos tempos veio Jesus. Jesus é a plenitude de Deus, né? É a perfeição de Deus. Jesus, ele é Deus. Então, dando continuidade sobre ser resgatado por Cristo, parte 2, eu queria ler Efésios 1,7, diz: nele temos a redenção, o perdão pelos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da graça de Deus. Então, é bem desfragmentado, né? Temos a redenção, o ato de se redimir, né? O ato de estar em rendição de Deus, o nosso Redentor vive, né? Como diz Jó. Então, há um ato de redenção por parte de Deus. Então, se nós dermos continuidade, né, nesse versículo, nós vamos ver que, assim diz a palavra de Deus, nós fomos resgatados, né? O perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, como nós vemos em Pedro, não é um perdão normal, comprado, ou seja, é o sangue de Jesus, segundo as riquezas da graça de Deus. E aqui nessa parte 2 eu quero trabalhar muito sobre a graça do Senhor, né? A graça de Deus. A graça de Deus, nós, em primeiro lugar, nós vivemos na graça. Nós estamos regidos pela graça. E o que é a graça? É um favor imerecido. Você não merece nada que tem, eu não mereço nada que tem, mas Deus, por um amor unilateral, ele nos ama e fez tudo o que fez. A graça de Deus é o ápice do amor do Senhor. A graça de Deus é algo que, sabe, eu posso falar aqui sem nenhum tipo de heresia, que seria pregações infinitas. Porque em cada ato, em cada gesto, em cada ato de bondade de Deus para a nossa vida, é gerido pela graça do Senhor. Desde o Velho Testamento, olha, o motivo de vocês não serem consumidos, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, isso já era graça de Deus. Sabe, um favor imerecido para o homem. Porque o que teríamos a ofertar a Deus, né? Então, se não fosse um amor unilateral de Deus sobre a nossa vida. Eu ouvi de um grande teólogo uma coisa que eu compartilho, né? Por que Deus, ele não perdoou Satanás e perdoou o homem, né?
que Satanás pecou diretamente contra Deus. O homem, querendo ou não, foi de uma maneira indireta, ele não tinha ainda grande compreensão, ele foi ali, né, teve o mal ali no meio. Então, de alguma forma, Deus nos deu esse amor. Não por isso, não estou aqui fundamentando uma pregação de um culto público sobre grandes doutrinas. A nossa intenção aqui é proclamar Jesus e não gerar contendas teológicas, como a própria Epístola Paulo falar, que não levam-nos a nada. O que leva-nos a defender a bandeira da nossa fé. Mas, querendo ou não, Deus, ele nos amou. E ele manifestou esse amor, ele deu prova desse amor. Né? O amor é algo que não consegue fingir. Tem aquelas fotos de político com criança, né? Se a criança não gostar, todo mundo zoa, aparece, né, a cara da criança, porque não tem como fingir. O homem também sente isso, mas a mulher, né? Tem como alguém falar assim para você, irmã que está me ouvindo agora, eu te amo e te bater, eu te amo e tratar mal? São coisas que não casam, porque o amor é uma atitude, o amor nem é falado. Nós que somos pais, esposos, falamos, porque é uma coisa agradabilíssima ouvir da sua esposa, eu te amo, falar eu te amo, externar eu te amo, é coisa que faz bem para ela e para mim, para ele e para ela. Serve bem para nossos filhos, já é uma formação de opinião. Imagina você criando uma criança com ódio e você vê a diferença quando a criança, pai te amo, pai te amo, pai te ama, ela vai crescer um cidadão melhor, porque ela já está começando a se relacionar com o amor, ainda que ela comece a identificá-lo. Então o amor é algo que não pode ser fingido. Você não finge amor. Infelizmente você não finge. Você pode até enganar por um determinado tempo, mas fingir você não consegue. Então, Cristo, ele, sabe, ele foi, como nós lemos, né, sabe, perfeito na nossa vida. 1 Coríntios 1, 5, 7 diz, livrou-me do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois. Por quê? Portanto, nosso Cordeiro Pascual foi sacrificado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. O resgate de Cristo tem um propósito, é levar uma nova identidade e levar o homem, sabe, a desagarrar dos seus erros, dos seus passados. É progressivo. Eu começo a compreender o amor de Deus, eu começo a reconhecer que eu sou pecador, eu começo a andar com Deus, mas o propósito disso é esquecer do passado e caminhar. Como Paulo diz, esqueça das coisas para trás, fica e caminhe para frente, para o alvo. Então nós temos que caminhar para frente, nós temos que superar circunstâncias, nós temos que sair, e é muito ruim quando nós vemos pessoas aprisionadas, sabe, pessoas que não acreditam nem que Deus perdoou ela. Às vezes a gente vai pastorear, tem pessoas que acham que Deus não a perdoa. Sabe, tudo é inútil se você não acreditar no perdão de Deus. Então creia no perdão de Deus. Colossenses 1,14 diz, em quem temos a plena redenção por meio de seu sangue, isso é, o perdão de todos os pecados, todos. Então, meus irmãos, o resgate do Senhor é perfeito. O resgate de Cristo para a nossa vida, ele é um resgate poderoso, ele é um resgate que não é mitigado, ele é um resgate que não é de alguma forma negociável. Deus já te perdoou, seja livre, tire esse peso das costas de acusação, sabe? Ninguém pode apontar seu dedo para você. Se você for uma jovem, ficou grávida, nova, se casou, amém, segue em frente, sabe? A igreja mata tanto os seus irmãos, somos o único exército que matamos nossos soldados, quando na verdade é para estar juntos, de mão dada, sabe? Então, meus irmãos, vamos caminhar, vamos construir pontes e destruir muros. Vamos construir, sabe, uma vida de comunhão, de amor ao próximo, uma vida de respeito. Se eu quero esse respeito para a minha vida, eu tenho que respeitar o próximo. Então não me cabe mais julgamentos, não me cabe mais querer saber da vida dos outros, porque eu vi que eu fui amado por Deus injustamente. Então criamos nisso em nome de Jesus. Apocalipse 1,5 vai falar, é de Jesus que é a fiel testemunha, primogênito dentre os mortos e soberano rei dos reis da terra. Ele que nos ama,
e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Então, aquele cordeiro que foi holocausto, ele ressuscitou e ele está acima de principado e potestade. A Bíblia diz que é por ele, por meio dele foram feitas todas as coisas, ele foi honrado, ele é glorificado. Ele é fiel testemunho, primogênito entre os mortos, soberano, rei da terra, rei dos reis. E ele te ama, como diz o texto. Lê na sua tradução em casa, Apocalipse 1:5. Mediante seu sangue nos libertou. Se Jesus te libertou, o porquê que você quer levar uma vida cativa, uma vida de acusação? Por que é isto? Então, muitas das vezes, Deus já fez a obra no mundo espiritual. Mas às vezes Deus tem que fazer a obra aqui na gente. Às vezes Deus já te deu tudo. Já viu aquela pessoa que é bonita, que é bela, mas ela não se aceita, ela sabe, se acha feia e nada. O que eu percebo, meus irmãos, que às vezes você pode estar ali, ó, tu és bênção, sacerdote real, nação santa, povo adquirido, tu és luz, o Senhor é contigo, basta uma palavra. Ah, você é um endemoniado. Ah, você não vai conseguir. Quem é você para falar disso? Eu sei que você fez. E a pessoa esquece todo o plano da salvação, todo o poder de Deus, como se inferno, demônios, pessoas, pai, mãe, qualquer pessoa pudesse anular o resgate de Cristo, a aliança de Deus com a nossa vida. Nada é mais poderoso do que Deus, o que Deus planejou para a tua vida. Deus é um Deus de propósito. E os seus propósitos não podem ser impedidos. Os seus propósitos não podem morrer na tua vida e serem abortados. Em nome de Jesus, receba na tua vida uma aura de libertação, uma aura de jugo leve, uma aura, sabe, de pessoa livre, de cabeça erguida, não mais atacada, não mais olhando para baixo. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Receba isso, princesa. Receba isso, príncipe. Não fique como aquele filho pródigo comendo bolotas de porco. Quando ele caiu na real, ele falou, os servos do meu pai se alimentam melhor do que eu, vou voltar. E ele voltou com a perspectiva de que, não, entra aí, vai lá, vai ser servo. Não, sabe, meu filho voltou. Esse é o nosso Deus. Um Deus que lhe resgata, um Deus que vem intervir na sua vida, te dando o melhor, Um Deus que cuida de você, um Deus tão, sabe, atencioso para que nós possamos, de alguma forma, ser felizes. E ali, aquela parábola mostra como Deus age com o homem. Você se arrependeu, volte. Não, vem cá, você continua sendo meu filho. Então, meus irmãos, não permita que o mal venha te aprisionar. Eu vi um filme, acho que muitos de vocês viram, A Cabana, né? Eu achei muito interessante a parte, quando ali a moça, né, tipificada de Deus, o interlocutor lhe pergunta assim, por que você me trouxe aqui? Porque ali tinha morrido a filha dele, né? É uma sessão de, sem dar spoiler, né? Espero que você veja, mas dá para dar o meu exemplo, sem que eu venha ser desagradável. Então a filha dele morre, uma filha pequena, e ele carrega essa culpa, esse ódio, porque como pai, é óbvio que se desde o momento que uma filha sua, né, ela está com você e algo acontece, a gente sente aquela sensação, né? Eu falhei como protetor e ele sentiu ali, fora o peso da própria morte da filha. Mas há uma frase ali que eu acho interessante quando ela fala assim, mas por que você me trouxe aqui? Porque reacendeu toda a dor. Você vai na cena do crime e ela fala, porque você está preso ali. Eu meditei muito sobre isso e eu vi 3
situações bem claras de Deus resgatando pessoas de onde elas estavam presas. Tem mais na Bíblia. Mas o resgate de Cristo, ele é do inferno, ele é um resgate da sociedade, aquela pessoa que não era ninguém e ela é, e um resgate de si mesmo, que não adianta eu ser alguém se eu estou preso aqui. Primeiro Elias, né? É bem claro, ele estava ali preso naquela caverna, e Deus resgata ele dali. Aquela caverna tem um simbolismo muito maior, né? Uma elucubração muito maior. E Deus se revela ali. Elias conhecia um Deus poderoso que trazia fogo. E quando começam as manifestações, né, Deus não estava nas manifestações de terremoto, de nada. Deus estava num vento suave. Então ali Elias compreendeu a experiência de um Deus que ama. Um homem, um profeta que estava tanto ali na lide das guerras, ele teve que compreender ali que aquele Deus ele era poderoso, era um Deus que destruía seus adversários, mas era um Deus de amor. E ali Deus elaborou dele e conseguiu resgatar ele da onde ele estava preso. E ele caminhou, foi em frente, teve um ministério lindo. Segundo o resgate ali, é a prostituta, no momento que ela pega a mulher em adultério, ela é, em primeiro lugar, aquela covardia social, dois estavam em adultério, só levaram a mulher, né? E ali ela foi envergonhada, ali ela tomou, não adianta você romantizar a cena, ela tomou alguns puxões de cabelo, ela deve ter ido quase desnuda, ela foi numa circunstância ali de humilhação, de execração. Agora ela vai ser apedrejada. E Jesus faz toda aquela reconstrução que vocês viram, né? E pergunta onde estão os seus acusadores, quem que não tiver pecado, lança a primeira pedra. E uma ação do Espírito Santo, e aqueles homens de oração duro foram embora, um a um. Ficando só Jesus, ele sentou ali, escreveu, ficou calado, porque o silêncio é terapêutico. E às vezes a gente quer ouvir muito quando Deus está em silêncio e está trabalhando na nossa vida. E ele pergunta àquela mulher, né? Onde estão os seus acusadores? Não te condenaram nem eu, vai, não peques mais. No mesmo cenário do adultério. Então eu interpreto que ele estava devolvendo ela a si mesmo. Olha, você pode ser muito melhor do que uma prostituta. Porque ela poderia simplesmente ser perdoada ali, como muitos são, e eu posso até usar a maioria, e voltar a ser grato, ser uma pessoa um pouquinho melhor. Mas ele voltou, olha, você é melhor do que isso, porque ninguém sabe as condições com as quais fizeram com que aquela mulher fosse uma prostituta. Poderia ser só uma questão de índole, mas poderia ter questões por trás. E ela ali retorna para ela mesma, ela vê a possibilidade, mais do que o perdão. Onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram nem eu, vai e não peques mais. Ela teve o perdão. Mas como seguir em frente sendo uma prostituta? Então ela assumiu para si mesma, ela se pertenceu, ela se perdoou, ela enfrentou, com certeza em confrontando as pessoas, pregando. Claro que ela ouviu, quem é você? Era uma prostituta, mas ela seguiu em frente. Jesus devolveu ela para ela mesma. Quantas pessoas hoje não têm mais o seu pertencimento, pertence às drogas, pertence à bebida, pertence ao dinheiro, pertence ao crime, e Deus quer devolver você a você mesmo, Deus quer, sabe, te resgatar aonde você está preso. E um cenário muito interessante é de Pedro. Eu vou ler um texto aqui em João 21, de 1 a 18. Não quero que fique chato, né? Porque online, mas se você puder pelo menos ouvir, nós estamos terminando. Nós vamos terminar com esses versículos, que diz assim: depois disso manifestou Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Estavam juntos Simão, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná de Cananéia, pulando. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também vamos pescar contigo. Foram e subiram logo o barco naquela noite, e apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Olha que coisa interessante. Os discípulos de Jesus, em especial Pedro, tinham voltado antes do que eles eram. Eles eram, Pedro se transformaria em pescador de almas. E
Todos, meus irmãos, acharam que falharam com Jesus de alguma forma. A gente sente, sabe, a gente às vezes minimiza, Pedro negou Jesus. Você tem noção que essas pessoas passaram? Ver aquele homem que estava com eles 3 anos ser transfigurado, um homicídio já ruim. Você às vezes vê uma pessoa baleada, já é uma cena bárbara que ninguém quer ver. Você imagina você ver uma pessoa transfigurada, que você ama, sendo esfaulada, sendo ironizada, morta numa cruz, jogada ali, deixada para lá. Cadê? Se você é rei dos judeus, sai de si mesmo. Os seus conflitos internos, será que realmente ele vai ressuscitar? Então, quando Jesus ressuscitou, eles sentiram que falharam com Jesus, eles ainda não tinham compreensão e voltaram a fazer. Todo mundo que volta a fazer as velhas práticas antes de ter conhecido a Jesus, volta para o lugar que estavam. No mar estavam, no mar estavam, mas eles já não tinham mais esse propósito de serem simples pescadores. Eles eram o futuro da igreja. E eles estavam ali e não conheceram a Jesus. Jesus, eu sei que ele não se revelou. Mas por que ele não se revelou? Havia uma nuvem ainda no coração deles que não conseguiam ver o Cristo ressurreto. E às vezes existe nuvem no nosso coração que não conseguimos ver Deus na nossa vida. Deus está trabalhando, Deus está usando, a pessoa não consegue ver. Então, dando continuidade, disse-lhe ele, lança a rede para o laço direito, e lançaram, e já não podia tirar as multidões. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Pedro ouviu isso, cingiu-se de túnica, e, porque estava nu, lançou-se no mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Lançaram a rede cheia de peixe. Logo que desceram pela terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus, trazei-me peixe e agora apanhaste. Simão subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, sendo tantos que não se rompeu, sozinho. Essa é uma coisa interessante, que a culpa faz isso. Quando você puxa uma grande rede, era para puxar todo mundo. Por que Pedro fez esse esforço tão grande? Sabe, de atentar contra a sua vida física? Você consegue botar um carro sozinho no macaco? Você consegue empurrar um carro sozinho, tendo tantas pessoas ali? A culpa, ela transfigura o ser. Quando você se sente culpado, você quer recompensar de alguma forma. E Deus não precisa desses sacrifícios. O estágio mental de Pedro era bem preocupante, estágio de culpa, estágio de uma pessoa que, sabe, queria de alguma forma mostrar alguma coisa quando ele não precisava mostrar nada, somente o que ele já tinha feito, que era ter se arrependido. Disse-lhe Jesus, vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem era. Jesus tomou o pão, dando graças, tomou o peixe. Essa já é a terceira vez que ele se manifestava. Então olha como o trauma tinha sido tão grande. Jesus já tinha se manifestado 3 vezes aos discípulos e eles ainda não tinham conseguido dar continuidade à obra. Então, agora onde que eu quero entrar? Tornou-lhe, depois de terem jantado, Jesus olha para Simão. Simão Pedro, filho de João, ama mais do que esse? Ele respondeu, sim, Senhor, sabes que te amo. Disse, apacenta as minhas ovelhas. Tornou-lhe a segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me mais? Disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta minhas ovelhas. E na terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me. Simão entristeceu-lhe por ele ter perguntado a terceira vez, ama-me. E disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E disse, apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, eu não quero aqui entrar na conjectura, pelo fato de Pedro ter negado 3 vezes, porque Jesus falou 3 vezes. A grande questão é o seguinte, Pedro estava aprisionado ainda naquele cenário, o cenário da traição, o cenário do líder que falhou, e Jesus ele tenta resgatar ele perguntando várias vezes, e na terceira vez ele entristece, mas Jesus estava falando a mesma coisa, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava curando Pedro, resgatando Pedro da onde ele estava preso, com a seguinte fala, siga em frente. Pedro, siga em frente. Ministro de louvor, siga em frente. Pastor, siga em frente. Diácono, siga em frente. Você que tentou o evangelho e não conseguiu, siga em frente. Não fique aprisionado ao seu erro. Eu te chamei para ser pescador de alma.
eu te chamei para ser líder da minha igreja. E ali você já vê um Pedro completamente diferente. Depois desse cenário, ele vai tomar em Atos dos Apóstolos o seu lugar. E eu quero nessa noite conclamar a você a tomar o seu lugar no reino espiritual, ser quem você é, ser quem Deus planejou que você seja. Deus planejou que você seja o melhor. Deus planejou para você uma vida abundante. Deus planejou para você uma vida liberta. Seja liberto, seja abençoado, seja livre, seja resgatado, quer seja do inferno, quer seja das acusações, quer seja de qualquer cenário no qual você esteja preso. Deus tem um plano na tua vida e Ele quer que você siga em frente, porque o perdão é dele, a obra é dele, quem morreu foi ele, quem justificou foi ele, quem está reclamando de você, reclame com ele. Deus tem uma obra na tua vida. Que você receba essa palavra, que você não esteja mais aprisionado em lugar nenhum, porque Deus resgata, nós somos resgatados por Cristo. Seja resgatado pelo Espírito Santo de Deus. Receba essa palavra da parte do Senhor, que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Aonde você estiver, que essa palavra venha alcançar o teu coração em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Bendito Deus, eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, visita cada vida que ouviu essa palavra agora, que possa estar aprisionada a um erro, um passado, que ela venha ser liberta e seguir em frente, porque é para frente que se marcha. Guarda cada vida, seu poderoso é o Senhor para fazer a obra nessa pessoa em nome de Jesus. E com o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, e as doces comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Nós estamos aqui à sua disposição. Um forte abraço e até quarta-feira em nome de Jesus.